A arte de manipular sem sujar as mãos. O poder do terceiro agente. Existe uma forma de vencer que é quase invisível. Uma vitória silenciosa, sem rastro, sem evidência. Uma jogada tão sutil que ninguém percebe de onde veio o golpe, só sentem o impacto. Maquiavel, escrevendo para os poderosos da Renascença, já sabia disso. Ele sabia que no jogo real da influência, os mais perigosos não estão na linha de frente. Eles estão por trás. A manipulação mais eficaz é aquela em que você nunca parece ter participado. Essa é a primeira e talvez mais poderosa lição de Maquiavel. Nunca se exponha diretamente quando puder agir através de terceiros. Pare e pensa. Quantas vezes você já viu alguém perder tudo, a imagem, o respeito, a posição, por ter sido o rosto visível de uma decisão impopular? Por ter assumido a autoria de uma escolha estratégica? Por ter deixado claro demais que foi ele quem puxou os fios? No mundo real, ser o protagonista do ataque nem sempre é poder. Muitas vezes é ser alvo. O verdadeiro poder está em usar outros como instrumentos da sua vontade, sem que eles percebam. Ou melhor ainda, fazendo com que acreditem que estão tomando suas próprias decisões. É aí que nasce o conceito do terceiro agente. Alguém que atua por você, mas não em seu nome. Um intermediário, um porta-voz, um inocente útil. E o mais fascinante, esse terceiro agente pode ser uma pessoa, uma situação, ou até mesmo uma ideia. Você, por exemplo, já se beneficiou do erro de alguém sem mover um dedo? Já ficou em silêncio e deixou o outro levar a culpa por algo que no fundo você articulou? Já influenciou alguém a tomar uma decisão sem precisar pedir diretamente? Pois é, talvez você já tenha tocado esse jogo, mesmo sem saber. Maquiavel aconselhava os príncipes a fazer exatamente isso, quando uma medida drástica fosse necessária, nunca fosse ele quem a aplicasse. Que deixasse a tarefa nas mãos de um ministro, de um subordinado, de um soldado. E quando o povo se revoltasse, o príncipe entraria em cena como um herói misericordioso, punindo o culpado e restaurando a ordem. 2 vitórias em uma só jogada. A medida foi feita e a imagem do líder saiu fortalecida. A lógica é brutal, mas funciona. E não mudou com o tempo, só ficou mais sofisticada. Hoje, o príncipe moderno pode ser o CEO de uma empresa, o político que lidera nas pesquisas, o influenciador com milhões de seguidores, ou o homem comum que aprendeu a jogar calado, agindo nos bastidores de seu próprio círculo social. E o terceiro agente pode ser um amigo, um post, uma fofoca, uma pergunta solta numa conversa de grupo. Quem manipula bem, raramente fala direto. Ele semeia. Semeia dúvida, semeia admiração, semeia discórdia, sem colocar o próprio nome em risco. E isso é o que diferencia o ingênuo do estrategista. O ingênuo quer controlar tudo com as próprias mãos. Ele dá ordens, exige, se posiciona, se envolve em discussões abertas. Já o estrategista entende que quanto menos visível for sua influência, mais eficaz ela se torna. Ele se recusa a se comprometer com o que pode comprometer sua reputação. Ele terceiriza o conflito. E ao fazer isso não se suja, apenas colhe os frutos. Mas é aqui que mora um detalhe que Maquiavel insinuava, mas poucos captaram. O terceiro agente também é descartável. E saber disso é essencial para quem joga o jogo. Aquele que você usa hoje, amanhã pode se voltar contra você. Porque no fim das contas, quem manipula também pode ser manipulado. Por isso, o verdadeiro manipulador precisa de frieza, de cálculo, de distanciamento. Ele não age por raiva, nem por impulso. Ele constrói uma rede de ações indiretas com um único objetivo: preservar o próprio trono, sem precisar segurar a espada. E aqui vai um exemplo real, contemporâneo, para deixar isso mais claro. Imagine um ambiente de trabalho. Uma promoção está em jogo. 2 candidatos.
Você sabe que seu concorrente tem um ponto fraco. Ele não lida bem com pressão. Em vez de confrontá-lo diretamente ou tentar difamá-lo, você conversa com um colega. Comenta casualmente que ouviu dizer que ele anda sobrecarregado, estressado, talvez até prestes a surtar. Pronto. A semente foi plantada. A próxima vez que ele tiver um dia ruim, todo mundo vai lembrar do que você ouviu dizer. E quando a chefia perceber o descontrole, a sua imagem permanece limpa. Você é o estável, o pronto, o confiável. Você não mentiu. Você não atacou. Você apenas conduziu a percepção. E nesse mundo, percepção vale mais que verdade. Parece frio? É. Mas negar que esse jogo existe é viver como alvo num campo de guerra onde todo mundo está armado. Maquiavel nunca defendeu o mal gratuito. O que ele defendia era a lucidez brutal. Ele sabia que o poder corrompe, mas também protege. E que quem não entende as regras do jogo está condenado a ser peão no tabuleiro dos outros. Por isso, esse truque de manipulação, agir sem agir, não é apenas uma técnica, é um escudo, um manual de sobrevivência. Quantos relacionamentos já foram destruídos por terceiros que levaram recados, espalharam versões, incendiaram ciúmes e saíram de cena como se não tivessem nada a ver com aquilo? Quantas vezes você já viu alguém dar conselhos que na verdade eram comandos disfarçados? Quantas pessoas vivem manipulando suas famílias, seus parceiros, seus colegas, usando outros como ferramentas inconscientes? E o mais perigoso, quantas vezes você foi usado sem perceber? A verdade é que muitas vezes o terceiro agente somos nós. Usados, manipulados, enviados para a linha de frente por alguém que sabia exatamente o que queria, mas preferiu não se comprometer. E isso muda tudo. Porque quando você entende esse truque, passa a enxergar os bastidores das relações humanas. Você aprende a proteger sua mente contra quem te usa como peça, e ao mesmo tempo aprende a usar o jogo a seu favor, com responsabilidade, com ética, mas com estratégia. É como diz uma frase inspirada no próprio Maquiavel: nunca lute uma guerra que pode ser vencida com um sussurro. E a maior arma silenciosa que existe é o outro. Agora, se o outro pode ser sua arma ou seu escudo, o próximo passo natural é entender que expor demais suas intenções é o maior erro que um jogador pode cometer. Porque quando os outros sabem o que você pensa, eles sabem como te bloquear. E é aí que entramos no segundo truque. Nunca mostre o que realmente pensa. Nunca revele totalmente quem você é. Não existe vantagem maior no jogo da manipulação do que a imprevisibilidade. Quando ninguém sabe exatamente o que você quer, o que você sente, o que você planeja, você se torna impossível de ser controlado. Maquiavel foi direto ao ponto. Quem se revela demais, se entrega. Quem se expõe demais, vira alvo fácil. E isso serve para tudo. Negócios, amizades, relacionamentos. O erro não está só em confiar nas pessoas erradas. O erro começa antes, em falar mais do que o necessário, em se justificar sem ser acusado, em tentar explicar quem você é para quem ainda nem mostrou que merece saber. Por que tanta gente vive sendo manipulada? Porque elas deixam claro demais o que querem. Elas verbalizam suas fraquezas. Elas abrem o coração como se o mundo fosse justo. Mas o mundo não é justo. Ele é estratégico, e quem mostra o jogo perde antes mesmo de jogar. Você nunca viu um bom jogador de xadrez contando os movimentos que pretende fazer? Porque isso entregaria o plano. O poder está em esconder, não em expor. E aqui é preciso fazer um alerta. Não estou falando de mentir. Não se trata de ser falso. Se trata de ser estratégico. De ter clareza do que você mostra, para quem mostra e em que momento mostra. Mostrar tudo de uma vez
é convite para ser manipulado. Mostrar pouco demais é criar desconfiança. Mas saber dosar, saber manter o mistério certo, isso é ouro. É como acontece quando você conhece alguém e se empolga. Seja uma mulher, um parceiro de negócios, um novo amigo. Você começa a falar demais, contar detalhes sobre seus planos, seus medos, seu passado. Parece inocente, parece conexão, mas você está entregando a chave do cofre antes mesmo de saber se a pessoa tem histórico de roubo. E sabe o que acontece depois? Ela usa tudo aquilo para te testar, te medir, te limitar. Aquela mulher que parecia encantada, agora está te desafiando em pontos exatos, onde você revelou insegurança. Aquele parceiro que parecia disposto a caminhar com você agora, te pressiona onde você mostrou dúvida. Aquela pessoa que dizia te admirar agora, te trata com uma segurança estranha, como se soubesse tudo sobre você. E o pior é que talvez saiba mesmo, porque você contou. Por isso, o valor da máscara. A máscara não é falsidade, a máscara é proteção. É a camada que separa sua essência da visão alheia. É o que te permite observar sem ser lido, sentir sem ser interpretado, pensar sem ser previsto. E sim, muitos vão dizer que isso é frieza, que isso é desconfiança, que isso é falta de autenticidade. Mas a verdade é que quem fala muito sobre transparência geralmente é quem mais coleta dados para usar contra você depois. Tem gente que tem sede de saber mais sobre os outros não por empatia, mas por controle. Informação é moeda de poder. E a melhor forma de se proteger é ser seletivo com o que você revela. Se você está sempre contando seus próximos passos, suas metas, seus planos, você não está inspirando ninguém. Está dando munição. Está abrindo um mapa do tesouro em plena praça pública. E aqui entra um ponto que Maquiavel não escreveu, mas teria escrito se vivesse hoje. Em tempos de redes sociais, o homem que sabe se calar se torna perigoso. Enquanto os outros gritam, você observa. Enquanto os outros expõem suas dores e vitórias em stories, você vive calado. Enquanto os outros gritam que estão vencendo, você vence em silêncio. O silêncio, nesse mundo de vozes desesperadas por atenção, é um ato de poder. E esse poder incomoda, porque o silêncio cria dúvida, e a dúvida cria interesse. As pessoas temem aquilo que não entendem, e admiram aquilo que não conseguem decifrar. Você já percebeu isso? Que quando alguém é calado, reservado, mas age com confiança, ele impõe respeito. Você não sabe o que ele pensa, mas sente que ele sabe exatamente o que está fazendo. É o cara que não precisa se explicar. Ele chega e está presente. Ele fala pouco, mas quando fala, todo mundo ouve. Por que isso acontece? Porque a ausência de palavras gera peso. E o peso do silêncio bem usado é maior do que o impacto de 1000 justificativas. Mas aqui entra o detalhe. Não é só calar por calar. É calar com presença, com consciência, com intenção. Tem gente que é calado por timidez. Esse é ignorado. Mas o homem que é calado por estratégia, esse é respeitado. Por isso, você precisa inverter o jogo. Parar de querer ser entendido o tempo todo. Parar de se explicar demais. Parar de entregar seu roteiro para quem só quer saber o fim da história para te sabotar. Quem quer saber demais sobre você, sem ter provado que merece estar por perto, já está suspeito. E o que você faz? Você responde com gentileza, mas não com profundidade. Você compartilha o básico, mas guarda o essencial. Você dá o que é necessário para o momento, mas nunca entrega o que te move de verdade. Porque o que te move é o que te torna manipulável. E aqui vai uma metáfora que ajuda a fixar isso. O mágico nunca revela o truque, mesmo depois que a mágica acaba. Por quê? Porque o poder dele está na ilusão. E a ilusão só funciona enquanto houver mistério. O mesmo vale para você.
Quanto mais previsível você for, mais manipulável você será. Quanto mais decifrável for sua mente, mais fácil será jogar contra você. Por isso, proteja seus pensamentos como quem protege um código sagrado. Revele só o que serve ao momento. O resto, mantenha para si. E sim, isso vai frustrar algumas pessoas. Vai deixar outras desconfiadas. Mas quem te respeitar mesmo assim, é porque não queria te controlar. Queria caminhar com você. E essa é a verdadeira triagem. Quem fica mesmo sem saber tudo, é quem vale a pena manter por perto. Agora repara numa coisa. Quanto mais você fala, mais você se explica. E quanto mais você se explica, mais fraco você parece. Você não precisa explicar tudo. Você não deve explicar tudo. E principalmente, você não deve nada a quem não construiu nada com você. Se você tem um objetivo claro, um caminho traçado, um plano silencioso, mantenha. Deixe os outros falarem. Deixe os outros mostrarem os movimentos. Você só precisa mostrar resultado. E aqui está o ponto final desse truque. O verdadeiro manipulador não manipula com gritos, com ordens ou com argumentos. Ele manipula com silêncio, com presença, com mistério. Porque nesse mundo acelerado, cheio de gente desesperada por ser vista, quem sabe esconder, governa. Mas não adianta esconder bem se você não impõe respeito. Não adianta calar se os outros ainda não te veem como ameaça. A próxima etapa é entender o que Maquiavel dizia sobre ser amado ou ser temido. E nesse jogo, o amor pode te enfraquecer. Mas o medo certo, o medo calculado, esse pode te proteger. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Como transformar o respeito silencioso em presença inquestionável. Como ser temido sem ser odiado. Como manipular pela autoridade e não pela carência. Essa é a próxima carta do jogo. Chega uma hora que você entende uma verdade desconfortável. Ser amado é bonito, mas ser temido é funcional. E é aí que o jogo muda. Maquiavel não estava escrevendo sobre amizades, nem sobre relações românticas. Ele escrevia sobre poder, sobre controle, sobre manter-se no topo enquanto todos ao redor tentam te puxar para baixo. E num cenário assim, amor demais pode te deixar exposto, adoçado, vulnerável. A frase é dura, mas precisa ser repetida como um mantra. É melhor ser temido do que amado, se não puder ser os dois. Porque o amor, por mais profundo que seja, é instável. Hoje te admiram, amanhã te cobram. Hoje te aplaudem, amanhã te exigem. O amor depende da entrega do outro. E qualquer coisa que dependa do outro, nunca será inteiramente seu. Agora, o medo. O medo é diferente. O medo é silencioso, constante, estratégico. Ele não precisa estar o tempo todo na frente, basta estar por perto. E é importante entender o que medo significa aqui. Não é pânico, não é opressão, não é violência. É aquele tipo de medo que vem do respeito profundo, da presença firme, da reputação sólida. É aquele medo que faz as pessoas pensarem 2 vezes antes de te desafiar, que freia uma traição antes dela acontecer, que silencia uma crítica por receio do impacto. E isso, meu irmão, é construído. Não nasce do grito. Nasce da postura. Não vem da intimidação. Vem da reputação. Sabe quando você entra em um ambiente e as pessoas ajustam o tom? Param de brincar? Evitam falar besteira? Isso é um reflexo da sua imagem. É o medo-respeito agindo em silêncio. E se você ainda não vive isso, talvez esteja transmitindo leveza demais, acessibilidade demais, bondade demais. E antes que você pense errado, não se trata de deixar de ser bom. Se trata de não ser bonzinho demais. O bonzinho é previsível, é fraco. É o que perdoa tudo, o que cede sempre, o que quer manter a paz a qualquer custo. E no mundo real, quem se dobra demais acaba pisado.
Quantas vezes você já fez isso? Cedeu para manter o clima leve? Aceitou o desrespeito porque não quis causar problema? Perdoou uma falha grave porque entendeu o lado da pessoa? Pois é. E o que aconteceu depois? Respeitaram mais você ou passaram a testar seus limites com mais frequência? Exatamente, porque quem não impõe um limite claro vira território livre. E gente que vive de ser amado demais acaba se tornando manipulável pelas emoções alheias. O medo-respeito é o que impede isso. É o que mantém sua imagem intacta, mesmo quando o mundo ao redor tenta te empurrar para o caos. E como se constrói isso? Não é com gritaria, nem com frases de efeito. É com uma combinação de 3 coisas: inconformidade, consequência e firmeza. Primeiro, inconformidade. Você não aceita qualquer coisa. Você tem padrões. Alguém passa do limite? Você percebe na hora. Você não ri sem graça. Você não ignora. Você silencia, mas sua expressão muda. Você afasta, mas sem escândalo. E essa reação fria e controlada é muito mais assustadora que um ataque emocional. Segundo, consequência. As pessoas aprendem com aquilo que sentem. Se você disse que não aceita algo, mas aceitou, acabou. Se você disse que aquela atitude tem consequência, mas perdoou, virou piada. Agora, se você avisou e cumpriu, criou respeito. Não precisa ser vingança, basta ser coerência. Se você corta laço com quem cruza a linha, você ensina sem dizer uma palavra. Terceiro, firmeza. Você não muda seu posicionamento para agradar. Você escuta, considera, mas sabe onde está seu norte. E mais, você fala pouco, mas com convicção. Você não vive se justificando, não vive dizendo, eu sou assim. Você mostra com ações. Quem quiser conhecer, que observe. Quem quiser respeitar, que entenda os códigos. É esse tipo de firmeza que constrói o medo que protege. Não o medo que afasta, mas o medo que define, que delimita, que impõe. E se você acha isso exagerado, pense nos homens que você respeita, nos caras que você escuta com atenção, nos líderes que te impactaram. Você amava todos eles? Provavelmente não. Mas você respeitava. Você sabia que ali não era qualquer um. Você sabia que ali havia presença. E é essa presença que você precisa construir. Agora, existe um bônus oculto nisso. O homem que impõe respeito atrai admiração, porque a maioria vive buscando validação. Vivem tentando agradar, tentando parecer legais, tentando ser aceitos. E quando aparece alguém que não faz esforço para agradar ninguém, mas se mantém firme, esse cara brilha diferente. Ele não precisa forçar carisma. Ele não precisa pedir atenção. Ele é atenção. E aqui está o detalhe mais poderoso. Quando você é temido de forma respeitosa, até o amor que você recebe é mais sólido. As pessoas te amam por quem você é, não pelo que você entrega. Não te amam pela conveniência. Te admiram pela integridade. E se um dia você cair, essas pessoas vão lembrar quem você foi, porque a tua presença deixou uma marca. E se você ainda está preso à ideia de ser sempre bonzinho, sempre querido, sempre o cara legal, entenda, o mundo não valoriza o gente boa. O mundo valoriza o homem que pode ser cruel, mas escolhe não ser. O homem que pode quebrar, mas segura. O homem que pode destruir, mas domina. Esse é o verdadeiro poder. A ameaça que não se concretiza, mas que todo mundo sabe que existe. O silêncio que incomoda mais do que o grito. A firmeza que dispensa explicações. E se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido. Manipular não é controlar diretamente. É fazer com que os outros se comportem como você quer, pela percepção que tem de você. E não há percepção mais poderosa do que aquela que mistura respeito e cautela. Eles confiam em você,
mas jamais te subestimam. Eles gostam de você, mas jamais te testam. E agora que você entendeu como a imagem do temido respeitado te blinda, o próximo passo é entender como manipular sem agir diretamente. Como conhecer o outro mais do que ele se conhece. Como descobrir exatamente o que ele precisa ouvir. E usar isso a seu favor. Essa é a próxima jogada, e ela começa no ponto mais sutil do poder. A leitura silenciosa da mente alheia. Conheça os outros mais do que eles se conhecem. O jogo da psicologia invertida. A manipulação mais eficaz não começa com ação. Ela começa com observação. Antes de qualquer palavra, de qualquer influência, de qualquer movimento, vem o silêncio, a escuta, o estudo. Maquiavel já dizia: o príncipe sábio deve aprender a conhecer os homens para governá-los. E governar aqui não tem a ver com trono, nem com coroa. Tem a ver com entender que, no fundo, todo ser humano tem um manual invisível. Uma espécie de mapa interno, e quem consegue decifrar esse mapa controla o percurso. A maioria das pessoas vive no piloto automático, agem por impulso, reagem por ego, se revelam sem perceber. Elas te dizem o que pensam, achando que estão escondendo. Elas te mostram o que desejam, enquanto fingem estar no controle. E é aí que você entra. Se você quer dominar o jogo da manipulação sutil, aquele que acontece sem grito, sem pressão, sem pedido direto, você precisa aprender uma coisa. Quem entende mais sobre o outro do que ele mesmo, domina a situação. Mas aqui está o truque. Você não estuda o outro para se aproveitar dele. Você estuda para prever, para proteger, para agir com vantagem. É como numa partida de xadrez. Você não move sua peça pensando apenas no que você quer. Você move com base no que o adversário vai fazer a seguir. E a única forma de saber o próximo movimento dele é conhecê-lo profundamente. O que ele teme perder, o que ele mais deseja, o que ele quer provar, o que ele esconde por trás das frases prontas, o que faz ele se sentir visto, validado, superior. As respostas para essas perguntas não estão nos discursos. Estão nos gestos, nos padrões, nos silêncios. A mulher que diz que não quer nada sério, mas fica irritada quando você se afasta. O chefe que finge ser firme, mas muda de tom toda vez que é elogiado. O amigo que vive te aconselhando, mas sempre te coloca um passo atrás, só para manter a superioridade emocional. Você só enxerga esses detalhes se estiver disposto a calar mais, observar mais e reagir menos. E quando você enxerga, você controla. Você começa a usar o que a própria pessoa te mostrou contra ela mesma. Mas não no sentido destrutivo. Você manipula no campo do comportamento, criando respostas sem dar ordens. É aqui que entra a psicologia invertida. Você não pede, você sugere, você não exige, você provoca. Quer um exemplo simples? Digamos que você quer que alguém tome uma atitude. Ao invés de dizer, faça isso, você diz, não se preocupe, eu sei que você prefere não se envolver. O que acontece? O ego da pessoa é ativado. Ela se sente desafiada. Ela quer provar que é capaz, que vai se envolver, que não é alguém passivo. Pronto. Ela faz o que você queria, achando que foi decisão dela. Isso é psicologia invertida. Você se afasta da ordem direta e oferece uma rota onde o outro acredita estar no controle. Mas a rota foi construída por você. É como dar corda para que a pessoa te entregue exatamente o que você quer. Só que isso só funciona se você conhecer profundamente quem está à sua frente. Se você entender os mecanismos por trás da fala. Porque toda fala carrega uma necessidade. E quanto mais carente for essa necessidade, mais fácil ela é de manipular. A necessidade de aceitação. A necessidade de ser admirado. A necessidade de provar valor. A necessidade de se sentir no controle. A necessidade de parecer sábio, generoso, respeitado.
Você pode não ver, mas ela está ali. E a maioria das pessoas, mesmo as que se acham espertas, é regida por uma dessas necessidades. O seu papel não é lutar contra isso, é enxergar e usar com inteligência. Por exemplo, um homem que vive se vangloriando provavelmente tem um histórico de humilhação. Uma mulher que diz que não precisa de ninguém provavelmente já foi abandonada demais. Um líder autoritário provavelmente se sente pequeno quando não é ouvido. E se você toca nesse ponto de forma sutil, você controla. Não porque está sendo cruel, mas porque entendeu onde está o fio. E puxar esse fio muda o comportamento do outro sem que ele perceba. Essa é a arte de influenciar sem confronto, de moldar decisões sem dar ultimatos, de liderar sem levantar a voz. E quando você domina isso, tudo ao seu redor muda, conflitos diminuem, negociações ficam mais fáceis, relacionamentos ficam mais estratégicos. Mas aqui vem o alerta. O conhecimento profundo sobre os outros só é útil se vier acompanhado de autocontrole. Porque saber o ponto fraco do outro é como ter uma arma carregada na mão. E você precisa decidir se vai usar para ferir ou para guiar. Maquiavel diria: use o mínimo de força para o máximo de efeito. Ou seja, influencie sem destruir. Controle sem abusar. Vença sem sujar as mãos mais do que o necessário. E se você fizer isso bem, as pessoas continuarão achando que estão no controle. Elas vão te agradecer, te admirar, te seguir, sem nunca perceber que a decisão delas foi moldada por você. Mas tudo isso só funciona de verdade se for feito na hora certa. Porque não basta saber o que o outro quer. É preciso saber o momento exato de agir. E é sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Porque no xadrez da vida, quem se move antes da hora perde a vantagem. E às vezes, o silêncio é mais poderoso que qualquer ação. Ataque no momento certo. O silêncio estratégico como ferramenta de domínio. Tem gente que se apressa em mostrar o que pensa. Tem gente que se antecipa demais, reage rápido, fala antes da hora e entrega tudo. Entrega a vantagem, entrega a intenção, entrega o controle. Essa é uma das falhas mais comuns no jogo do poder. Agir fora de tempo. Porque a manipulação verdadeira não é feita de impulso, é feita de ritmo. E saber controlar o ritmo de uma interação é saber controlar a mente do outro. Maquiavel não falava em voz alta. Mas se você ler nas entrelinhas do que ele escreveu, uma coisa fica clara. O silêncio bem usado é uma forma de autoridade. O silêncio impõe. O silêncio provoca. O silêncio desconcerta. E, acima de tudo, o silêncio revela. Sim, revela. Porque quando você se cala, o outro se entrega. A pessoa ansiosa não suporta o vazio. Ela fala mais do que deve. Ela tenta preencher o espaço. Ela começa a se justificar. E muitas vezes acaba confessando o que nunca teria dito se você estivesse falando. Esse é o poder do silêncio estratégico. Você cala, mas faz o outro falar. Você não se movimenta e o outro se denuncia. Você não revela o plano e o outro entrega o dele. E o mais fascinante, enquanto você observa, você acumula poder. Porque quanto mais o outro fala, mais ele te mostra, mais ele se expõe, mais ele se entrega. Você já experimentou isso? Ficar em silêncio propositalmente numa conversa onde esperam uma resposta imediata? Pausar alguns segundos antes de responder, só para ver o desconforto aumentar? Fingir que não entendeu algo só para ouvir a pessoa repetir e talvez escorregar na versão? Se você nunca testou isso, experimente. Você vai perceber que o simples ato de falar menos pode te dar uma presença muito maior. Por quê? Porque o silêncio cria expectativa. E expectativa é território fértil para a imaginação. As pessoas começam a projetar o que você está pensando.
começam a se questionar, começam a tentar adivinhar sua reação. E nesse exato momento, você já está dominando. Você não está mais respondendo. Você está controlando o clima. E é exatamente isso que muitos homens não entendem. A manipulação sutil não vem de falar bem, mas de saber quando não falar. Saber o momento certo de ficar calado, o momento certo de sumir, o momento certo de não se manifestar. Porque o silêncio tem um tempo, um ritmo, um impacto. O erro de muitos é tentar resolver tudo na hora. Querem confrontar no calor do momento. Querem responder ofensa com resposta. Querem justificar tudo para não parecerem errados. E assim perdem o timing. Porque quando você responde rápido demais, você parece desesperado. Quando você se justifica demais, você parece inseguro. Quando você se explica em excesso, você parece culpado. Agora, quando você silencia, você se torna enigmático, e o enigma gera dúvida, e a dúvida gera respeito, e aqui vai uma das estratégias mais eficazes que Maquiavel provavelmente usaria no mundo moderno: a ausência como forma de presença. Sumir na hora certa é mais marcante do que estar presente o tempo todo. Ficar calado na reunião onde todos querem brilhar, e só falar quando realmente for necessário. Evitar responder de imediato àquela mensagem que tenta te pressionar emocionalmente. Aparecer menos, para valer mais. Porque a escassez cria valor. Você não precisa estar disponível o tempo todo. Você precisa ser lembrado. E ser lembrado é muito mais fácil quando sua presença é seletiva, quando sua fala é ponderada, quando suas aparições são precisas. Se você fala toda hora, sua voz perde peso. Se você está sempre acessível, sua presença perde impacto. Se você responde a tudo imediatamente, sua ausência nunca é sentida. E onde não há ausência, não há valor construído. Pensa nas pessoas que você mais respeita. Elas não são as que estão sempre disponíveis. São aquelas que, quando falam, mudam o ambiente. Quando aparecem, dominam o espaço. Quando se posicionam, ninguém ignora. E isso não vem de excesso, vem de timing, de calibragem emocional. De entender que, às vezes, a melhor jogada é esperar. Esperar a hora em que o outro se entrega. Esperar o erro. Esperar a tensão subir. Esperar a ansiedade do outro criar o espaço que você vai ocupar com autoridade. Porque atacar cedo demais é desperdiçar munição. E atacar tarde demais é mostrar fraqueza. Mas atacar no momento exato em que o outro está vulnerável, desestabilizado, confuso, é vencer com o mínimo de esforço. É manipular pela ausência. É conquistar pelo silêncio. É dominar sem gritar. E quando você domina o tempo da fala, o tempo do silêncio, o tempo da ausência, você não precisa mais pressionar. A sua simples presença, ou a falta dela, já é uma mensagem. Agora, se você já entendeu que agir no momento certo é mais forte do que agir o tempo todo, o próximo nível é aprender a oferecer o que o outro quer para conquistar o que você precisa. Manipular nesse ponto não é mais apenas calar ou esperar. É aprender a trocar com inteligência emocional. É dar o que o outro deseja, não por generosidade, mas por estratégia. Ofereça o que o outro quer para conquistar o que você precisa. Existe um princípio antigo, mas que parece cada vez mais esquecido. Quem dá, domina. Mas não estamos falando aqui de generosidade pura, nem de altruísmo vazio. Estamos falando de oferecer com intenção, de dar ao outro o que ele mais deseja, não por caridade, mas por cálculo, por visão, por estratégia. Maquiavel entendia isso com perfeição. Ele sabia que o caminho mais eficaz para controlar alguém não é o confronto direto, é a sedução da necessidade. Você descobre o que o outro precisa e entrega exatamente isso, não mais,
não menos. E quando ele recebe o que deseja, ele se abre, ele confia, ele baixa a guarda. E nesse momento você entra. Você negocia, você direciona, você conquista, não pelo ataque, mas pela oferta. E é isso que muita gente não percebe. O verdadeiro manipulador não força nada. Ele facilita. Ele se torna o atalho. Ele oferece a ponte entre o desejo do outro e a satisfação que ele busca. Mas aí vem o detalhe. Essa ponte tem um pedágio. E o preço é o que você quer conquistar. Vamos ser claros. Todo mundo quer alguma coisa. A mulher quer ser ouvida, desejada, protegida. O chefe quer ser reconhecido, respeitado, valorizado. O amigo quer se sentir incluído, admirado, considerado. O cliente quer se sentir exclusivo, bem atendido, inteligente pela escolha. O seu papel? Descobrir esse desejo antes que ele perceba que está demonstrando. Porque quanto mais rápido você entender o que o outro quer, mais cedo você passa a conduzir a troca. E não se engane, é uma troca. Sempre. Mesmo quando parece espontâneo, mesmo quando soa natural. Quem sabe manipular de forma sutil cria situações onde o outro se sente favorecido, mas no fundo está sendo conduzido. Você oferece para abrir caminho. Você elogia para gerar reciprocidade. Você escuta para depois guiar. Você dá para ter retorno. E o mais importante, você nunca dá de graça, porque dar de graça é ser bonzinho. Dar com intenção é ser estrategista. E o segredo está em dar o que o outro valoriza, não o que você acha que ele deveria querer. É aí que a maioria erra. Quer impor um valor, quando deveria estar identificando uma carência. Quer ensinar, quando deveria estar oferecendo aprovação. Quer confrontar, quando deveria estar refletindo a imagem que o outro quer ver. Pensa no seguinte: se você quer convencer alguém a caminhar com você, não mostra a estrada, mostra o destino. Não fala do esforço, fala da recompensa. Não fala do sacrifício, fala do que ele vai ganhar se topar o acordo. E quando ele enxergar o que quer, você coloca a sua condição. Você diz sutilmente: eu posso te dar isso, mas aqui está o que eu preciso em troca. Só que você não fala assim. Você embala o pedido como se fosse uma escolha dele. Porque esse é o ponto mais sofisticado da manipulação. Fazer com que o outro sinta que está decidindo por vontade própria. Mas a vontade foi criada por você. Foi semeada por você. Foi guiada por você. Quer um exemplo? Você quer que alguém se comprometa com um projeto. Ao invés de pedir diretamente, você mostra como aquilo vai fazer ele brilhar. Como aquilo vai aumentar o valor dele no grupo. Como aquilo vai provar algo que ele quer que os outros reconheçam. Você não pede. Você apresenta um espelho, e a pessoa corre até o reflexo, achando que foi ideia dela. Essa é a verdadeira engenharia da influência. E tem mais. Às vezes, o que o outro mais deseja não é algo concreto. É um sentimento. Sentir que tem razão. Sentir que é importante. Sentir que é visto. Sentir que tem o controle. Você oferece esse sentimento. E em troca, você direciona a ação dele. Isso serve para tudo. Negociações, relacionamentos, liderança, até sedução. Porque, quando o outro sente que está recebendo algo valioso, mesmo que seja simbólico, ele se abre. E quem se abre pode ser conduzido. Mas atenção, isso exige sutileza. Se parecer manipulação, a pessoa fecha. Se parecer interesse demais, o jogo quebra. Por isso, o segredo está em fazer parecer natural. Você entrega o que ele queria. E quando ele sorrir, você já está com a chave do cofre na mão. Agora pensa. Quantas vezes você mesmo já foi manipulado assim? Quantas vezes você aceitou um pedido porque veio depois de um elogio? Quantas vezes você cedeu numa negociação porque sentiu que estavam te valorizando?
Quantas vezes você confiou em alguém só porque ele te deu exatamente o que você precisava ouvir? Pois é, você achou que foi escolha sua. Mas no fundo, alguém conhecia o jogo melhor. E se você conhece, você para de ser peça e começa a ser jogador. Você observa, entrega o que o outro quer, conduz com leveza e conquista com autoridade. E tudo isso, claro, sem nunca mostrar que está manipulando. Porque a manipulação de verdade nunca parece manipulação. Ela é sutil, ela é fluida, ela é elegante. Mas tem um truque que vai além. Uma técnica que transforma essa influência num jogo quase invisível. Espelhar o outro, refletir, repetir, reforçar, criar conexão por imitação sutil, fazer ele se ver em você e confiar antes mesmo de saber por quê. Seja o espelho, a arte de imitar para controlar sem ser percebido. A manipulação mais perigosa é aquela que não tem cheiro de manipulação, não tem tom de ameaça, não tem formato de jogo. Ela entra macia, natural, invisível. Você não percebe, mas começa a confiar, a gostar, a seguir, e quando vê, já está onde o outro queria que você estivesse. Esse é o truque mais silencioso, mais sofisticado, mais mortal: ser o espelho. Maquiavel talvez não tenha usado esse termo com todas as letras, mas o conceito está ali, entrelinhado em todo o pensamento dele. Se você quer ser seguido, copiado, ouvido, respeitado, seja familiar, seja parecido, seja o reflexo sutil daquilo que o outro valoriza em si mesmo. O ser humano, por natureza, confia no que reconhece. Confia no tom de voz parecido, no olhar semelhante, na postura que ecoa a dele. Não é racional, é instintivo. Quando alguém gesticula como você, ri no mesmo tempo que você, usa palavras parecidas com as suas, repete levemente seu ritmo, você sente afinidade, você se sente compreendido, sente que aquela pessoa tem algo que te conecta. E é aí que você se engana, porque muitas vezes ela está te imitando, de forma sutil, de forma estudada, de forma calculada. Essa técnica é usada por negociadores, vendedores, líderes, políticos, sedutores e até golpistas. Mas ela não nasceu nos livros, nasceu no instinto. Desde a infância, aprendemos a confiar em quem parece com a gente. Quem gosta das mesmas coisas, quem fala o mesmo idioma corporal, quem compartilha dos mesmos vícios. E a manipulação por espelhamento parte exatamente desse princípio. As pessoas seguem com mais facilidade quem se parece com elas. O manipulador que domina essa arte não tenta impressionar. Ele não tenta se impor. Ele não tenta dominar com força. Ele acompanha. Ele escuta mais do que fala. Ele observa mais do que reage, e ele vai se ajustando sutilmente à frequência da pessoa à sua frente. Se o outro está acelerado, ele acelera. Se o outro está contido, ele baixa o tom. Se o outro usa gírias, ele solta uma ou outra. Se o outro fala de forma intelectual, ele sobe o nível. Mas não é uma cópia grotesca, é uma sintonia fina, quase imperceptível. E o mais louco, quanto melhor for essa sintonia, mais rapidamente a outra pessoa abre a guarda. Porque ela sente que está com alguém que a entende. E todos querem ser compreendidos. Todos querem ser vistos. Todos querem encontrar no outro um pedaço de si. Essa é a armadilha. Essa é a chave. O espelho não precisa fazer força. Ele só reflete. E ao refletir, ele guia, conduz, molda. E não pense que isso serve só para conversas simples, não. Esse truque funciona nos ambientes mais competitivos. No mercado, na política, no amor. Quer vender uma ideia? Espelhe o medo e o desejo do outro. Quer conquistar alguém? Espelhe os valores e os traços que ela mais valoriza. Quer liderar um grupo? Espelhe a dor comum, a linguagem comum,
a bandeira que todos querem levantar. A conexão emocional nasce no reflexo. E quem domina o reflexo, domina o vínculo. Mas tem uma coisa que o verdadeiro manipulador nunca faz. Ele nunca exagera. Se o espelhamento for muito óbvio, ele se quebra. Se parecer forçado, soa como falsidade. A arte aqui está na naturalidade, no detalhe, na leitura fina da personalidade do outro. Você ouve a forma como a pessoa fala e responde com a mesma cadência. Você percebe que ela se inclina para frente ao falar e faz o mesmo. Ela cruza os braços? Alguns segundos depois, você também cruza. Ela usa frases de efeito? Você solta uma que remete à mesma energia. Tudo discreto, tudo sutil. E quando ela começar a sorrir mais, se abrir mais, confiar mais, ela vai achar que é por empatia. Mas foi conduzida. E sabe o que é ainda mais poderoso? Chega um ponto em que o espelhamento deixa de ser apenas reflexo e passa a ser comando. A pessoa começa a te imitar sem perceber. Ela ajusta o corpo ao seu. Ela entra no seu ritmo. Ela adota seus trejeitos. E quando isso acontece, é sinal de que você dominou completamente a conexão. Agora, você não está mais refletindo. Você está influenciando. Essa é a fase final do jogo. Quando o outro segue você, achando que está te guiando. Quando o outro te ouve, achando que está te ensinando. Quando o outro compra sua ideia, achando que foi ideia dele. Você se tornou o espelho. E agora, o espelho virou mestre. Maquiavel diria que isso é o ideal da manipulação. Agir sem parecer que está agindo. Guiar sem parecer que está guiando. Vencer sem parecer que houve disputa. E aqui vai uma reflexão final. No mundo em que todo mundo tenta aparecer, se destacar, se impor, ser o espelho pode parecer passivo. Mas é justamente o contrário. O espelho absorve, ajusta e direciona. Ele faz o outro se sentir visto, e no momento certo, ele usa essa conexão para gerar movimento. Enquanto os outros falam alto, tentam convencer, tentam provar, você observa, reflete e manipula sem ser percebido. Essa é a vitória mais limpa, a conquista mais elegante, a manipulação mais eficaz. Mas tudo isso só serve de verdade se você souber uma coisa. O jogo é real. O jogo está acontecendo. O tempo todo. Você querendo ou não. E se você não dominar essas técnicas, alguém vai dominar você com elas. Agora que você entendeu os 7 truques mais poderosos da manipulação segundo a filosofia de Maquiavel, só resta uma pergunta. Você vai usar isso para jogar? Ou vai continuar sendo jogado? O próximo passo não é mais conhecimento. É aplicação. É prática. É postura. E, acima de tudo, é decidir, de verdade, de que lado do tabuleiro você quer jogar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar entregando conteúdo que realmente agrega. Se inscreve, ativa o sininho e, principalmente, comenta aqui embaixo qual desses 7 truques você já viu alguém usar. Ou até mesmo já usou sem perceber. Eu leio tudo. E se você curtiu esse mergulho na mente estratégica de Maquiavel, tem outros vídeos aqui no canal que aprofundam ainda mais essa filosofia brutal e necessária para quem quer parar de ser manipulado e começar a jogar o jogo de verdade. Assiste lá, porque enquanto você dorme, o jogo continua. E quem não entende as regras vira peça, escolhe ser jogador.